Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tá bom? Nessa semana nós estaremos falando sobre subtração com números inteiros, tá? Para demonstrar essas situações, diversas situações em que nós utilizamos os conceitos de subtração, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, tá? Observa que aqui, para nós tratarmos do conceito em si de subtração, nós vamos estar visualizando dentro dos próprios exemplos, tá? Essas ideias e esses conceitos, tá? Olha só o exemplo 1 que diz: no Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017, o Corinthians obteve o saldo de gols igual a 20, enquanto o Avaí obteve saldo de gols de menos 19. Qual foi a diferença entre o saldo de gols do Corinthians e do Avaí? A primeira maneira de resolução aqui que eu apresentei para vocês foi o seguinte: representar esses números na reta numérica, tá? E observar a distância entre esses números, tá? Observa que aqui está o menos 19, que representa o saldo, tá, do Avaí, e aqui o 20 gols, aqui no caso 20 positivo, que representa o saldo do Corinthians. Observe que uma distância entre eles aqui, essa distância é de 39 unidades. Então, nós podemos dizer que, tá, nesse caso aqui, observando a reta numérica, que a diferença entre 20 e o menos 19 é de 39 unidades. Tá? Então, essa é uma primeira ideia que eu quero passar para vocês, que vocês podem estar situando esses números na reta numérica. Tá bom? Outro caso agora, tá? Vou estar passando aqui o slide para a gente ver. Olha só, também podemos encontrar a diferença entre os saldos de gols calculando da seguinte maneira. Observa que o saldo do Corinthians era positivo de 20 e o saldo do Avaí era negativo de 19. Como eu quero a diferença, observe que então eu montei aqui uma expressão matemática que eu tenha 20 gols positivos, o saldo positivo, menos o menos 19, tá? Observe então que nesse caso aqui nós podemos encontrar através da expressão matemática, que é o mais usado, tá? A reta numérica é só para você ter uma noção. Observe que o menos 19 é o oposto do número menos 19. Ou seja, quando você faz o oposto do mais 10, o oposto do mais 10 é o menos 10. Sempre você está fazendo com que o 10 positivo se torne um número negativo, e quando a gente representa esse número oposto, ele pode ser representado por esse sinalzinho de menos antes do parêntese, correto? Então, nesse caso, o número oposto é sempre o número com sinal contrário. Então, aqui, se é menos 19, qual é o contrário do menos 19? É o mais 19. Então, esses dois sinaizinhos aqui, esse menos antes do parêntese e esse menos dentro do parêntese, eles vão tornar um sinal positivo, porque esse menos aqui da expressão, está falando assim para mim: faça, tá, o número oposto do menos 19. Qual é o número oposto do menos 19? O mais 19. Então, nós ficaríamos com mais 20, mais 19, mais 39. Observa que foi um jeito diferente, tá, que nós chegamos no mesmo resultado que estava apresentado aqui na reta numérica, tá bom? Esse aqui é o mais comum. Sempre que você vir, então, um sinalzinho antes de um número e esse número esteja entre parênteses, é para você fazer essa operação com o sinal oposto do número que está entre parênteses. Então, menos com o menos aqui virou mais, tá bom? Vamos analisar agora outro exemplo, tá? Veja outras situações, outras subtrações entre números inteiros. Olha só aqui, eu tenho a expressão menos 23, menos, entre parênteses, o mais 15. Observa que esse menos aqui que está fora do parêntese, quer dizer, está falando o seguinte: faça essa operação com o número oposto do mais 15. Qual é o número oposto do mais 15? O menos 15. Então, nós ficamos com menos 23, ele não altera, porque esse menos aqui está relacionado a esse segundo número, menos 15. Devo 23, devo 15, devo 38, tá bom? Tá até a explicação aqui embaixo para vocês, ó. O oposto do mais 15 é o menos 15, por isso que a gente faz isso aqui, tá? Outro exemplo, mais 14 menos
mais 20. Observe que o mais 20 está entre parênteses, tá? Nesse caso aqui, esse menos aqui está dizendo para você fazer o seguinte: faça a operação com o oposto do mais 20. Qual é o oposto do mais 20? O menos 20. Então, você tem 14 positivo, 20 negativo, você deve 20, você tem 14, você deve 6, correto? Segundo exemplo, olha só, agora é uma situação diversa, diferente, tá? Fabrício trabalha em frigorífico, uma das câmaras desse local mantém peças de carne bovina congeladas a menos 35 graus Celsius. Fabrício tirou uma das peças para descongelar em temperatura igual a 10 graus Celsius. Ou seja, estava lá, essa carne, tá, estava em menos 35 graus Celsius. O Fabrício foi lá e tirou essa carne do congelador e colocou numa temperatura de 10 graus Celsius para descongelar. Tá? Que variação de temperatura essa peça de carne sofreu? Observe que, para calcular, a observação aqui para vocês, olha só. Para calcular a variação de temperatura, como que nós fazemos calcular a variação de temperatura? Fazemos a diferença, a subtração entre o maior e a menor temperatura registrada em uma determinada situação. Nesse caso aqui, a nossa maior temperatura foi 10 graus Celsius positivo, correto? E a menor, menos 35 graus Celsius. Para nós descobrirmos, então, essa variação, nós teremos o seguinte: mais 10, que é mais 10 graus Celsius, menos a temperatura que eles menor, nesse caso, menos 35. Esse menos aqui antes do parêntese quer dizer, faça a operação com o número oposto ao menos 35. Qual é o oposto do menos 35? O mais 35. Então, ficamos com mais 10, mais 35, é igual a mais 45. Então, a variação da temperatura será de 45 graus Celsius. Ela saiu de 35 negativos e foi para 10 positivo. Do 35 negativo até o 10 positivo, nós temos uma variação, então, de 45 graus. Tá? 45 graus Celsius de variação. Tá bom? Então, a variação, você pega a maior temperatura e subtrai da menor temperatura, tá bom? Aqui alguns casos que eu coloquei aqui para a gente poder analisar. Olha só, primeiro caso, envolvendo dois números positivos. Então, uma subtração envolvendo dois números positivos. Eu tenho mais 10, o mais 15, e entre eles esse sinalzinho de menos que indica a subtração. Como o sinal de menos quer dizer que é para você fazer essa operação com o número oposto àquele que está no parêntese, então, o menos aqui, qual é o oposto do mais 15? Menos 15. Então, nós ficaríamos com mais 10, menos 15. Tenho 10, devo 15, devo 5. Outro exemplo, mais 8, menos o mais 8. Observe que esse menos aqui é uma subtração. Então, nós devemos fazer essa operação aqui com o número oposto ao mais 8. Qual é o oposto ao mais 8? O menos 8. Então, tenho 8, devo 8, fico com 0. Aqui também é outra situação. 12 positivo, 8 positivo, subtração entre esses dois números. Observa aqui, mais 12, menos, porque aqui tem um sinalzinho de subtração e aqui ele é positivo, então eu faço o inverso, o oposto. Qual que é o oposto do mais 8? Menos 8. 12, menos 8, mais 4. Tá bom? O resultado pode ser um número positivo, um número negativo ou zero. Essa observação que nós temos quando nós temos dois números positivos. Aqui no segundo caso, nós temos um número positivo e um número negativo, correto? Olha só, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Então, aqui nós teremos, faça o oposto do número que está entre parênteses. Aqui é menos. Com o menos aqui dentro, vai virar mais. Correto? Então, o oposto do menos 5 é mais 5. Então, nós teremos mais 4 mais 5. 4 positivo com 5 positivo, 9 positivo. Mais 8 menos o menos 6. Observa que, nesse caso aqui, nós estamos fazendo a subtração do número negativo. Para me fazer essa subtração aqui, observe que
esse menos com esse menos 6 aqui, tenho que fazer o oposto do menos 6, que é mais 6. Mais 8 mais 6, mais 14. Isso você poderia visualizar na reta numérica. Pensa bem, na reta numérica, o número 6 negativo até o número 8 positivo, eu tenho uma diferença de 14 unidades, tá bom? Você pode levar tudo isso aqui para a reta numérica e poder analisar, tá? Aqui também do mesmo jeito, olha só, do 5 negativo na reta numérica até o 4 positivo, eu tenho uma diferença de 9 unidades, por isso mais 9, tá bom? Então, vamos continuar aqui analisando. Agora, o próximo caso, tá? Aqui nós temos o terceiro caso, agora envolvendo um número negativo e um número positivo. Observe que os resultados serão diferentes, tá? Aqui nós temos negativo primeiro, positivo segundo. Aqui nós tínhamos positivo primeiro, negativo segundo. O inverso aqui agora, tá? Olha só o que nós temos. Eu tenho aqui menos 4 menos o mais 6, tá? Faça o oposto no caso aqui do mais 6. Qual é o oposto do mais 6? Menos 6. Devo 4, devo 6, devo 10, tá? Aqui então, o menos 7 menos o mais 8. Então, aqui nós temos o menos 7, tá? Continua. O menos o mais 8. Nesse caso, o oposto do mais 8 é menos 8. Devo 7, devo 8, devo 15. Tá bom? Então, vocês vão observar que quando nós estamos fazendo as somas e subtrações aqui, no caso, principalmente a subtração, a ordem dos números aqui vai ser importante, desde que eles estejam entre parênteses, tá? Porque aí nós temos um sinal aqui antes dele aqui. Então, esse sinal aqui de menos vai influenciar o número subsequente aqui, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção com relação a isso. Olha só, menos 12 menos o mais 20. Esse menos aqui, faça essa operação com o número oposto ao mais 20. Qual é o oposto do mais 20? Menos 20. Devo 12, devo 20, devo 32, tá? Olha só. O resultado sempre será um número negativo, pois o segundo número será o oposto de um número positivo, dando a ideia de aumento da dívida. Então, aqui, por exemplo, nós tínhamos sempre um número negativo na primeira aqui, e na segunda um número positivo. Como nós vamos fazer uma subtração, nesse caso aqui, essa subtração aqui tornou esses números aqui negativos, aumentando assim a dívida dele final aqui, o valor final, tá? Aqui no quarto caso, nós temos envolvendo dois números negativos. Olha só, eu tenho aqui o menos 10 e o menos 6 e a subtração entre eles, tá? Então, aqui nós temos menos 10, faça o oposto do menos 6. Qual que é o oposto do menos 6? Mais 6. Menos 10 mais 6, devo 10, pago 6, devo 4. Nesse quarto exemplo aqui nós temos menos 12 menos o menos 15. Tá? Pessoal, esse menos ele só influencia quando o número está entre parênteses, tá? Porque tem casos que nós iremos fazer as operações com o próprio sinal do número, tá? Por exemplo, é igual esses casos aqui. Vocês estão vendo que aqui já não tem mais parêntese? Tá? Vocês estão vendo que aqui já não tem mais parêntese? Nesse caso aqui, por exemplo, esse menos já pertence ao número 6. Tá? Aqui nós tínhamos um parêntese em que nós tínhamos um número positivo e um número negativo e entre eles um sinal. Tá? Esse sinal aqui influencia essa segunda parcela aqui. Tá? Menos 12 menos menos 15, faça essa operação com o oposto do menos 15. Qual é o oposto do menos 15? Mais 15. Tá? Menos 12 mais 15 mais 3. Tá bom? Então, essas eram as ideias principais. Aqui estão as atividades que é para vocês fazerem. Nessa primeira questão aqui, é para você fazer as operações. Observe que nós temos um número negativo e nós temos um número entre parênteses. Esse sinal, então, vai influenciar esse número aqui dentro do parêntese aqui. Tá bom? E a número 2 pediu para vocês preencherem, fazer com a variação de temperatura para cada cidade. Tá? Por exemplo, Londres, temperatura máxima 13, temperatura mínima 3. Como que você encontra a variação de temperatura? 13 menos 3, 10. Sempre assim, máxima menos a mínima. Só que você tem que tomar cuidado que tem algumas mínimas aqui que são negativas. Tá bom? Aqui nós temos a questão número 3, que é para você completar esse quadro aqui. Fala o seguinte, copie o quadro mágico e complete.
sabendo que a soma dos números de cada linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma. Então, como o único valor que você tem aqui completo é dessa diagonal, primeiro você tem que descobrir quanto que vale essa diagonal aqui. Descobriu quanto que vale essa diagonal, você tem que fazer com que todas as linhas, todas as colunas tenham o mesmo resultado dessa diagonal, preenchendo esses espaços aqui, tá bom? Aqui nós temos a questão número 5, que eu pedi para você copiar a pilha de tijolos e completar. Tá? Eu já comecei aqui para vocês com o seguinte, olha só qual é a ideia, a lógica aqui desses quadradinhos aqui, dessa pilha de tijolos. Você sempre vai ter o número que aqui está chamado de A e aqui de B, e o número acima aqui você vai fazer A menos B. Veja o exemplo aqui embaixo. Aqui esse 2 é como se fosse meu A. Esse menos 5 é como se fosse meu B. 2, olha só, 2, vamos fazer o número negativo, 2 menos o menos 5, está aqui, 2 menos o menos 5. Faça o oposto do menos 5, é mais 5. 2 mais 5, mais 7. Então, esse quadradinho aqui vale mais 7. Para descobrir esse segundo tijolo aqui, eu vou pegar quem? O menos 5, que agora é o A, o 0, que agora é o B. Menos 5 menos o 0. Menos 5 menos 0, esse 0 aqui não influencia em nada, então menos 5. É isso que é para vocês fazerem aqui em cada tijolinho desses aqui, tá bom? Então era isso que eu tinha que passar para vocês, qualquer dúvida vocês entrem em contato.